Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tati, vou ensinar para vocês essas estrelinhas de macramê. O acabamento fica todo por dentro, não dá para ver. A gente pode trabalhar com várias espessuras de fio, várias cores, serve como um presente ou como um mimo para colocar nas encomendas que você vai mandar para o seu cliente. Eu utilizei o fio de 5 milímetros na cor Gergelim Meliá, é um fio 100% poliéster, muito macio para trabalhar. Utilizei cola de silicone, que a gente precisa para o acabamento, tesoura, uma agulha de crochê e um isqueiro. Eu trabalho sempre com uma placa de EVA de 15 milímetros, pode ser de 20, de 10, como ficar mais confortável. A gente trabalha com 3 fios de 3,5 metros cada um, dobrados ao meio. A gente vai utilizar o ponto festonê do macramê. O ponto festonê é um ponto que ele utiliza um fio guia dentro dele. E o festonê, ele é sempre marcado por 2 nozinhos. Eu dei a primeira voltinha, tenho que fazer a segunda volta para fechar o pontinho. Sempre é bom ir ajustando para que ele fique bem retinho. Esse é o nosso primeiro fio guia, então ele tem que ficar bem retinho, porque dependendo de como ele ficar, o resto do trabalho, o resto da primeira pontinha da estrela vai ficar também bem retinho, bem bonitinho, bem justo. A gente sempre dá um espaço nos próximos fios, na parte de cima, próximo do alfinete, para que fique separado da próxima ponta da estrela. Conforme o trabalho vai evoluindo, a gente vai vendo isso melhor, tá? Sempre fazendo o pontinho bem justinho, bem retinho. O fio guia, ele vai até o final, mas com o trabalho, conforme a gente vai fazendo o trabalho, a gente vai arrematando ele também dentro do trabalho. Vocês vão ver conforme o vídeo vai passando. A gente vai fazer bem devagarinho, para que fique fácil de entender. Agora eu vou fazer o último nozinho do festonê, sempre lembrando que ele é composto por 2 nós. O nó que firma o fio, esse primeiro nozinho, e o nó seguinte, que é o nó que vai prender o ponto. Se não fizer o segundo nó, ele não vai prender o ponto e o fio vai ficar solto. Agora a gente vai deixar um fio para trás, vai pegar o fio seguinte. O fio seguinte, ele vai ser o próximo fio guia. A gente faz a mesma coisa, vai fazendo sempre o festonê em cima do fio guia. Primeiro nozinho, segundo nozinho para prender o ponto. Lembrando que se não fizer os 2 nós, o nozinho vai ficar solto e o trabalho fica torto, fica feio. É bom sempre deixar ele bem retinho, bem apertadinho, tá? Esse trabalho ele pode ser feito com fio de 8 milímetros, com fio de 5, com fio de 3. Vai depender da proposta, do que quer fazer, né? Lembrando sempre 2 nozinhos, bem apertadinhos e bem próximos da primeira carreirinha de festonê. Sempre fazendo 2 nozinhos, não esquecer dos 2 nós, tá? Sempre fechando o segundo nó. Agora a gente vai pegar o fio que sobrou, que foi o primeiro fio guia, a gente vai arrematar ele. Com ele mesmo a gente vai fazer um novo festonê no fio guia de baixo, para ir dando o formato da folhinha. Ela vai ficando como se fosse uma folha, uma pontinha da estrela. Ó, pronto, fiz os 2 festonês, já arrematei o fio de cima. Mesma coisa, deixo um fio para trás, pego o próximo fio guia e vou fazer festonê nele. Mesma coisa, sempre fazendo 2 nozinhos. O primeiro para colocar o ponto no lugar e o segundo nozinho para fechar o ponto. Esse vai ser a nossa penúltima carreirinha de festonê. A próxima carreira ela já vai servir como uma carreirinha de volta. Eu vou explicar mais para frente. Faz os 2 festonês aqui, bem apertadinhos, sempre fazendo a segunda voltinha para fechar o ponto. Agora a gente pega o fio guia de cima e faz um festonê nele também, tá? Aqui eu deixo bem nítido para conseguir ver como que pega o fiozinho, por onde que ele passa. Vamos arrematar o fio guia de cima. Bem apertadinho, bem retinho. Se precisar, pode ir colocando mais alfinetes, porque você vai perceber que o trabalho ele vai se mexendo conforme ele vai crescendo. O ideal é ele sempre ficar bem preso. Se precisar utilizar mais alfinetes, pode utilizar. Tem algumas pessoas que botam um pezinho em cima quando vai fazer uma estrelinha maior.
Se quiser botar uma coisa pesada em cima, às vezes até um livro, algo mais pesadinho para firmar bem, também pode usar, tá? Aqui a minha placa de EVA se mexeu um pouquinho, porque quando a gente faz o nó de macramê, a gente tensiona o ponto, a gente puxa, justamente para que ele fique bem justinho. Ó, fechei o segundo pontinho, vou fechar o segundo pontinho. Agora a gente vai fazer a volta. Esse mesmo fio guia que eu tô trabalhando, eu vou tirar os alfinetes, vou colocar ele mais preso, porque agora eu vou puxar no sentido contrário. Agora a gente vai voltar com o fio guia. Esse mesmo fio que eu estava utilizando para ir para a direita, agora ele vai vir para a esquerda. Utilizo os mesmos fios que estão sobrando, só o fio guia que ele vai mudar. Tá? Agora ele vai para o outro lado. A gente vai fazer a pontinha de uma das perninhas da estrela. Fiz os dois festonês, sempre bem justinho, bem apertadinho. É bom ir mudando a posição dos alfinetes, firmando bem o trabalho, para que daqui para frente ele não se mexa. A gente vai precisar do trabalho bem firme agora, tá? Principalmente agora, porque a gente está voltando e a gente vai puxar em alguns pontos a primeira parte do trabalho. Tô fazendo o festonê, fechei a primeira voltinha, pego o próximo fio guia, vou fazendo o festonê nele também. A gente está voltando o trabalho. Faço o segundo nozinho, bem apertadinho, bem justinho. Agora a gente vai fechar uma pontinha da nossa primeira perninha da folha, tá? Agora vocês vão começar a ver o trabalho tomando forma mesmo. Fechei o segundo festonê. Agora é que eu vou puxar um pouco mais o trabalho. Eu pego o próximo fiozinho e faço um festonê nele e aperto bem. Esse festonê, principalmente, ele tem que ser bem apertadinho, ó. Ele vai fazendo a voltinha. Fecho o segundo fio para fazer o nozinho. Pronto, ajeito bem. Se precisar mudar o alfinete, pode ir mudando para o trabalho ficar mais firme. Pego o próximo fio guia, faço o festonê em cima do fio guia, sempre bem apertadinho, sempre duplo, para que ele não fique um fio solto. Se esquecer de fazer o segundo nozinho, vai perceber que quando for fechar para juntar as perninhas da folhinha, vai ver que não vai ficar alinhada, vai ficar torta. Já é um sinal de que algum pontinho lá para trás foi feito torto ou foi feito a menos. A gente sempre consegue ver, conforme vai fechando a perninha da estrelinha, a gente vai vendo se tá certinho o nosso macramê, tá? Fechei o segundo ponto do festonê, agora eu vou fechar a próxima perninha. Ó, sempre bem justinho, vendo se tá bem alinhado, tem que ficar bem justo, para ficar um trabalho bem delicado. Se deixar muito espaço ali no meio, vai ficando uma folha uma perninha da estrela muito aberta, ela acaba ficando feia. Então é bom sempre ajustar bem, tá? Próximo fio guia, essa é a nossa última perninha, última carreirinha. Faço o festonê sempre duplo, sempre bem apertadinho, bem junto com a carreirinha anterior. Se precisar, vai ajustando. Não tem problema, não vai deformar o trabalho, muito pelo contrário, ele vai ficando bem certinho. É bom ele sempre ficar bem coladinho as carreiras para que ele fique um trabalho reto, tá? Por isso a importância da primeira carreirinha lá do início ficar bem retinha, porque ela vai dando esse formato seguinte para o trabalho, bem uniforme. Arremato o fio festonê anterior, da carreira anterior, e agora fecho a primeira perninha da nossa estrela. Vou pegar o fio que tinha sobrado lá na ponta, esses ficam de sobra. Pego o fio que tinha sobrado e faço um festonê nele também. Bem apertadinho, esse tem que ser o mais apertadinho, ó. Fechei a primeira perninha da nossa estrela. Fechamos a primeira perninha da nossa estrelinha. Agora a gente vai fazer a seguinte. O fio guia que eu terminei, ele funciona da mesma maneira da pontinha. Ele vai voltar agora para fazer a próxima perninha da estrelinha. Mesma coisa, eu pego o fio guia,
Se precisar, pode ir prendendo com o alfinete para deixar bem firme. Essa carreirinha também, ela tem que ser bem retinha, é ela que vai dar o formato para as próximas carreiras. O ideal é sempre fazer o mais reto possível, tá? Nessa carreirinha, a gente vai fazer a próxima perninha da estrela, então ela tem que ser um pouquinho mais separada da carreirinha ao lado, da carreira anterior. Conforme eu vou fazendo o trabalho, vai dando para perceber. Vale lembrar que caso queira fazer uma estrela maior, como um suplá, ou um trabalho com uma estrela num tamanho bem maior, a gente pode trabalhar não só com 3 fios, pode trabalhar com 4, 5, 6 fios dobrados ao meio e pode fazer a estrela em trabalhos maiores. Só que esse espaço que é dado entre uma perninha da estrela e outra tem que ser, em trabalhos maiores, esse espaço tem que ser um pouco maior também, senão ela não vai fechar no final, vai faltar trabalho e vai sobrar fio. Então, quando for fazer uma estrela maior, sempre deixa esse espaço um pouco maior também, tá? Sempre lembrando de fazer essa primeira carreira de festonê bem retinha. É ela que vai dar o formato da nossa perninha da estrela, tá? Isso vem com a prática. Às vezes a primeira vez não fica tão retinho, vai percebendo que conforme o trabalho vai evoluindo, ele é repetitivo. Vai ser sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas carreiras, sempre apertando bem o pontinho e não esquecer de fazer os 2 nós no fio guia, senão o ponto ele fica torto, ele não fecha o desenho no final. E o macramê, por ele ser feito com nós praticamente, para desmanchar ele é um pouquinho mais chato, ele demora, tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu gosto de desmanchar sempre com uma agulhinha de crochê, com bastante calma. Mas conforme a gente aperta bastante o nó, é mais difícil de desfazer esse nozinho. Por isso é sempre bom prestar bastante atenção no nozinho, tá? Arrematei o fio guia anterior da carreirinha anterior e sempre da mesma maneira. Deixo o primeiro fiozinho, sempre eu descarto o primeiro fiozinho porque ele vai servir para eu fechar a perninha da folhinha quando eu estiver voltando. Pego o próximo fio guia, faço ele de base para os meus nós de festonê. Faço o primeiro nozinho, faço o segundo nozinho, fechei o ponto de festonê. Mesma coisa com o próximo fio. Sempre deixando o fio guia bem tensionado, ele fica bem retinho para que ele possa dar um formato bonito para o festonê. Ó, eu puxo dos 2 lados, tanto o fio que eu estou fechando o nozinho quanto o fio guia. O fio guia da carreirinha anterior, faça um festonê nele também, para arrematar e ir fazendo o formato da nossa perninha da estrela. Fechei o pontinho, apertei bem, deixo o fio guia para cima, que eu acabei de utilizar. O primeiro fio guia, para fazer a próxima carreira, eu deixo separado e pego o seguinte. Sempre deixando o primeiro fio, despinça ele, porque na volta, para fechar a folhinha, eu vou utilizar ele, tá? Essa carreira é a carreira que a gente vai virar o nosso fio guia. Ele vai servir tanto para ir para a direita como para voltar para a esquerda para fechar a nossa perninha da folha. Conforme ele vai ficando mais difícil de trabalhar, porque ele está mudando a posição da estrelinha, a gente pode tirar os alfinetes e mudando ele de posição para que fique confortável para trabalhar. Eu fui para a direita, agora com o mesmo fio guia eu estou voltando para a esquerda, sempre bem apertadinho, bem justinho, sempre ajustando para que as perninhas todas elas fiquem simétricas, elas têm que ficar sempre no mesmo ponto. A perninha que foi tem que ficar do mesmo tamanho que a perninha que está voltando. Isso é muito importante para o nosso trabalho ficar bem perfeitinho, ficar bem justinho, tá? Agora, se for necessário, pode colocar um alfinete. Cada pontinha da estrela pode ir colocando um alfinete. É ela que vai dar a firmeza para trabalhar. Aqui eu vou virar as minhas 2 perninhas para que eu possa trabalhar com um pouco mais de conforto. Eu gosto de ir virando ela porque como ela é um trabalho circular, conforme vai virando, além de conseguir ver melhor o formato da estrela, também consegue trabalhar melhor, tá?
Quando a gente gira a estrela, a gente consegue ver também se a gente está dando o espaço certo, se ela está ficando bem firme, se os nozinhos estão ficando bem apertados. Ela vai ficando um trabalho bem durinho, bem apertadinho. A única maleabilidade que ela vai ter é no espaço entre uma perninha da estrela e outra. De resto, ela vai ficar bem justinha, bem apertadinha. Aqui é a mesma coisa que a gente fez na primeira perninha da estrela. Eu vou trabalhando os fios, fazendo festonê no fio guia, até fechar a próxima perninha da estrela. Lembrando que esse próximo fio que eu vou pegar, ele tem que ser bem firme, bem apertadinho. Ele que vai fechando a estrela. Por isso que a gente, quando foi começar o trabalho, a gente sempre deixava um fiozinho para trás. No início de cada carreira, a gente sempre deixava um fiozinho para trás, para que quando a gente voltasse com o fio guia, ele serviria de base para a gente ajustar a perninha da estrela, fechar ele. No mesmo formato agora. Como a gente está voltando, eu vou trabalhando sempre o último fio com o fio guia. Faço o festonê bem apertadinho, sempre bem justinho com a carreirinha de cima, para que ele pegue o formato da carreira de cima e fique bem retinho, tá? Ó, fiz o festonê, a primeira perninha, vou fazer o segundo nozinho. Aperta bem. Sempre lembrando de que o fio guia da carreira anterior, ele também tem que ser feito um festonê. Faço os 2 nozinhos para arrematar o fio guia. E no próximo fio, lembrando sempre que esse próximo fio tem que ser bem apertadinho. É ele que vai dando o formato para que fique como uma perninha da estrela. Aperta bem, puxa, pode puxar, não tem problema. Por isso a importância dos alfinetes estarem fixando bem a peça para que ela fique bem firme. Deixo o fiozinho de lado, pego o último fio para fazer a próxima carreirinha e vou fazendo festonê até o final. O trabalho ele é sempre bem repetitivo, a gente vai seguir sempre o mesmo padrão da primeira perninha da estrela, sempre fazendo ele bem retinho, utilizando o fio guia bem retinho e bem tensionado e os nozinhos bem apertados, tá? Vou fazer ele até o final e a gente vai ver mais uma perninha da estrela se formando. Não esquecendo sempre de arrematar o fio guia da carreira anterior antes de fechar a estrelinha. Ó, arrematei o fio guia da carreirinha anterior e agora eu vou utilizar o próximo fio para fechar a perninha da estrela. Ó, ele é um fio que era o fio guia da primeira carreira que a gente fez como separação da perninha anterior. Vou fechar, esse é o nozinho que a gente tem que apertar bem para ele ficar bem firme. Se precisar, vai colocando alfinete para deixar o trabalho bem firme, porque agora a gente vai voltar com o fio guia para fazer a próxima perninha. O trabalho ele é sempre repetitivo, ele vai sempre repetir o padrão anterior. Caso tenha alguma dúvida, pode voltar um pouquinho o vídeo, que está bem explicadinho ali nas primeiras carreirinhas, a gente consegue ver bem onde fazer a volta, onde ter o fio mais tensionado. Agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para a gente ver a estrelinha se formando. Agora eu vou repetir sempre o mesmo padrão, tá? Aí eu volto para a gente fazer o acabamento.
Estamos chegando na última carreira. Agora a gente vai ajustar a nossa estrelinha para que ela fique bem próxima da perninha anterior e a gente consiga arrematar com tranquilidade, tá? Sempre fechando bem a perninha com o fio guia, sempre deixando as perninhas bem apertadinhas. Ó, sobraram os meus fios. Vou tirar os alfinetes. Aqui a gente já consegue ver a estrela bem formadinha, tá? Nessa parte eu gosto de usar uma agulha de crochê mais fininha para que eu possa puxar os fios por dentro das argolinhas que a gente deixou lá no início. A cada 2 fiozinhos a gente vai passar por dentro de uma argolinha. Então eu peguei o primeiro, passei, agora eu vou pegar o próximo fiozinho e vou passar por dentro da argolinha, sempre com bastante cuidado para não puxar fio. Eu gosto de trabalhar com uma agulha mais fininha, mas tem que ter esse cuidado de não puxar nenhum fio a mais, tá? Passo a agulha de crochê por dentro da próxima argolinha, puxo o primeiro fio, passo novamente na mesma argolinha, puxo o próximo fio. Na terceira argolinha e última, puxo um fiozinho para trás, sempre para trás do trabalho, porque todo o arremate vai ser por trás do trabalho. Puxei todos os fios para trás da estrela. Agora não tem segredo, a gente vai arrematar os fiozinhos por dentro dos nozinhos de macramê. Como eles são bem apertados, tem que ter um pouco de cuidado na hora que vai passar a agulhinha de crochê. Sempre arremata para o lado contrário da onde está a argolinha, tá? Para que ele puxe bem o fio para o outro lado. Sempre com bastante cuidado, por isso que eu gosto mais de usar a agulha de crochê mais fininha. Só que tem que tomar o cuidado de não puxar nenhum fio para não estragar o nosso trabalho. Puxa um de cada vez, sempre com cuidado. Não tem problema se soltar um pouquinho o nó, a gente vai ajustando, ó, puxa com cuidado. Puxa devagarinho. Vai ajustando, se precisar virar o trabalho para ver como é que ficou na parte da frente, se não estragou nada, se não soltou nenhum pontinho. O nó de macramê ele não vai soltar, o que pode acontecer ele no lado da frente, no lado certo do trabalho, é ele deslocar um pouquinho o nó, mas com a própria agulha de crochê a gente consegue ir ajustando, não tem problema nenhum. Essa parte de acabamento tem que ser com um pouco mais de delicadeza mesmo, tá? Ó, eu vou olhando sempre na frente para ver se a distância tá igual dos outros intervalos de fio, das perninhas, sempre ajustando bem. Passa por dentro do nozinho de macramê e vai puxando o próximo fio, sempre lembrando de puxar para o lado contrário da argolinha. Aquela argolinha lá do início, que a gente passou os fios por dentro, se elas estão no lado direito do trabalho, a gente puxa para o lado esquerdo, para que elas fiquem bem esticadinhas. Vou fazer isso com todos os fios, para só então fazer o arremate. Primeiro eu vou puxar todos os fios, vou olhar o lado certo do trabalho, o lado da frente da nossa estrelinha, para ver se não deslocou nenhum nozinho. Vou puxando eles com bastante calma, sempre puxando, ajustando bem, até para que ele ajuste os nozinhos novamente que eu posso ter deslocado lá na frente. Já passei todos os fios por dentro dos nozinhos de macramê, aperto bem, eles puxo bem para ficar bem esticadinho. Isso a gente vai ver na parte da frente do trabalho, quando a gente ajusta bem os fios, quanto mais apertadinhos eles estiverem, mais bonito fica no lado da frente, tá? Então eu gosto sempre de passar uma colinha antes de arrematar o fio. Essa colinha é bem importante porque ela dá flexibilidade para o trabalho. Eu olho mais uma vezinha na frente para ver se o espaço está certinho, se eu ajustei bem certinho. Agora eu corto todos os fios, pode cortar, não tem problema, porque a colinha também vai ajudar a segurar. Além da cola, a gente dá uma queimadinha também para colar, ajudar a colar mais os fios e arrematar, porque o poliéster ele desfia se deixar ele sem queimar.
Então, à medida que a gente vai queimando, a gente vai apertando ele contra o trabalho e vai ficando um acabamento. E agora terminamos a nossa estrelinha. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Vou ficar bem feliz em responder vocês. Estou ansiosa já para ver todos os trabalhos.